contra. Então, nessa ação penal 506-31-30-17, depoimento do Dr. Roberto Teixeira. Dr. Teixeira, o doutor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, o doutor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o doutor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também essa oportunidade que o doutor tem de falar no processo. Tudo que o doutor falar vai ser considerado para o julgamento. O doutor prefere falar ou ficar em silêncio? Com certeza falar. Doutor Teixeira, o doutor pode me esclarecer, então, me relatar o seu envolvimento na alienação, venda desse imóvel na rua Haberbeck Brandão? Perfeitamente. Em janeiro de 2010, eu recebi de uma corretora, amiga nossa, Edna Castro, deve ser, a informação a respeito de um imóvel que estaria à venda dentro do município de São Paulo. Esse imóvel tinha uma série de problemas jurídicos relacionados ao direito da propriedade, em relação a autorizações da prefeitura para a utilização, enfim, tinha uma série de entraves jurídicos. Ela me passou essa informação, eu apenas registrei naquele momento. Em fevereiro daquele mesmo ano, ela me mandou um novo e-mail onde ela esclarecia e detalhava melhor essas questões da titularidade do imóvel e das restrições que havia por conta da prefeitura e dos débitos que havia sobre o imóvel, das execuções e das disputas em relação à sociedade titular do imóvel. Certo. Também registrei por ali, não havia feito absolutamente nada. Em março daquele ano, eu recebi no meu escritório o senhor José Carlos Bunlai, que nos demandava um serviço jurídico, qual seja, ele tinha interesse numa aquisição de uma unidade produtiva independente dentro de uma ação de recuperação judicial da cidade de Jundiaí. Nós procedemos esse trabalho para ele, fizemos um memorando e ele deu sequência aos interesses dele dentro desse caso. Nesse ínterim, neste momento, nessa reunião, ou nestas reuniões decorrentes deste trabalho, foi comentado que ele comentou que ele estaria em busca de um imóvel para poder sediar um empreendimento que ele estava buscando, qual seja a de representação de uma montadora da China, me parece o nome Sherry. Ele se interessou por isso. Há um só tempo, inclusive, ele havia comentado que ele também estaria conversando ou buscando alguma coisa em relação ao Instituto Lula, o futuro Instituto Lula. Mas, na verdade, naquele momento, ele se interessou pelo negócio imobiliário para a instalação dessa Sherry. Por conta disto, eu, acompanhado dessa corretora, estivemos no local examinando. As restrições que a prefeitura tinha não atrapalharia a destinação que ele buscava, e ele deu então uma autorização para que nós prosseguíssemos com o assunto. Certo. Na sequência, por conta disso, nós fizemos uma opção de compra. Para quê? Para garantir que os trabalhos que fossem feitos beneficiariam a ele somente e não a eventual outro cliente da vendedora ou dos vendedores. Esse contrato, essa opção de compra, ela não tinha penalidades. Por quê? Porque os outorgantes, promitentes vendedores, naquele momento, eles não tinham condições de barganha, porque era um imóvel com todos esses entraves jurídicos, comerciais, estava à venda há mais de 20 anos e não havia em nenhum momento produzido qualquer tipo de resultado no sentido de obterem a venda. Certo. Eu vou lhe interromper um minutinho para uma questão aqui. No processo consta no evento 1, anexo 234, um contrato de opção de compra entre a ASA, Agência Sul-Americana,
e do outro lado o senhor José Carlos Bunlai, relativamente a esse imóvel na rua Haberbrecht Brandão. É a esse contrato que o doutor se refere? Exatamente, a esse que eu me refiro. Na sequência, o Bunlai desistiu desse negócio. E ao mesmo tempo que ele desistiu, ele indicou como um possível comprador o primo dele, o Glaucus da Costa Marques. Por quê? Porque à época, naquele mesmo período, o Glaucus da Costa Marques, ele já residia em São Paulo há algum tempo. Ele, segundo foi dito e era conhecido, ele era um investidor na cidade de Campo Grande, onde ele morava. Ele tinha, no caso, a sua residência principal. Ele era um investidor, um pecuarista, um fazendeiro, uma pessoa de grandes posses. E estava em São Paulo naquela época. Dentre as atividades que ele buscava era investimento imobiliário. Por conta disso, a negociação prosseguiu com o Glaucus. Por conta, inclusive, em decorrência disso, nós fizemos uma série de documentação a respeito dessa documentação favorecendo o Glaucus. Nós fizemos lá, na época, entre outros documentos, deixa eu verificar aqui. Nós fizemos para o Glaucus, entre outros documentos, o instrumento particular de compromisso de compra entre Glaucus e 3 sócios da empresa, ASA, porque havia uma disputa societária e um dos sócios estava, por conta de uma liminar, afastado da sociedade e da direção. Depois foi feito um requerimento de expedição de alvará juntação de dissolução parcial de sociedade, então em trâmite na Justiça Estadual, porque ali nós havíamos solicitado o alvará judicial para que pudesse ser efetivada a transação. O instrumento particular de transação, depois esse sócio que estava afastado por força liminar, interessou-se em participar da negociação. Daí então nós fizemos um instrumento particular de transação, objetivando solução de litígio judicial entre o prometente comprador e Fernando Baldassari. Por quê? Porque, a despeito de nós termos segurança em relação à primeira fase da negociação que havia sido feito, nada impediria que este afastado, em função do resultado que teria na ação que ele estava sofrendo, e inclusive afastado liminarmente, poderia voltar à sociedade. Então, nesse caso, nós fizemos esse documento e aí nós conseguimos reunir todos os interessados, sócios dessa empresa ASA, e aí formalizar com mais segurança a negociação a favor do Glaucus. Depois foi feita uma composição amigável com requerimento de alvará, aí sim com a participação dos 4 sócios. E depois, a favor do próprio Glaucus, nós fizemos uma minuta da escritura de compra e venda entre a ASA e o Glaucus. Doutor Teixeira, a negociação com esses herdeiros, com esses titulares de direito, acerca, por exemplo, do preço e condições de venda, quem foi o responsável por fazê-lo? Não houve negociação, eles fizeram uma proposta com valor já fixado. Veio através da corretora um valor, e esse valor, evidentemente, pela análise da situação, eles mesmos faziam do próprio imóvel, estava muito aquém do preço real do imóvel. Então não havia nem necessidade de discussão do preço, porque o preço estava absolutamente satisfatório para aquilo que se buscava como empreendimento. Não houve, então, uma barganha ou negociação desse preço? Não houve, porque, evidentemente, que o preço que a corretora já trouxe dos vendedores já traduzia a própria dificuldade, um preço já diminuído por conta da dificuldade que havia na documentação. Imagine um imóvel que estava há 20 anos para venda, imagine a quantidade de pessoas que já haviam anteriormente estudado esse imóvel, quantos advogados anteriormente já haviam estudado essa documentação e se desinteressaram. No momento que aparece alguém como o meu cliente e com o meu auxílio enquanto advogado, entendendo que havia possibilidade da negociação, eles não fizeram muita questão do preço, ao contrário, fizeram um preço que nos pareceu, de princípio, um preço ótimo.
Certo. E houve alguma avaliação, por exemplo, da sua parte ou do Sr. Glauco, para verificar se havia realmente um preço mais favorável do que o mercado imobiliário? Quando você tem um imóvel, você tem uma noção de valor do preço. Uma coisa é você ter dúvida se o imóvel vale 500 mil mais ou 500 mil menos. Outra coisa é você não ter dúvida de que o imóvel que vale sem os entraves jurídicos 15 e o sujeito está pedindo 6. Não há dúvida quanto a isso. Então, não houve esse tipo de avaliação, mais ainda, posteriormente, depois, quando nós requeremos judicialmente, em juízo foi homologado o valor de 6 milhões de reais. Então, fora essa análise de comprador que conhece o mercado, houve inclusive uma decisão judicial arbitrando este valor, ou pelo menos reconhecendo este valor como valor válido. Mas eu não sei se eu entendi bem, houve alguma avaliação independente por alguém do mercado para apontar realmente esse imóvel está uma pechincha ou coisa assim? Quando é uma pechincha, excelência, nem precisa de avaliação. O próprio nome pechincha já demonstra. Não há necessidade de eu fazer um laudo para entender que um imóvel é uma pechincha. Ainda mais naquele período em que o mercado imobiliário estava bombando. Certo. O seu escritório, Dr. Teixeira, ele lida frequentemente com esse tipo de trabalho, envolvendo imóveis, aquisições? Esta área de direito imobiliário, eu pessoalmente tenho uma expertise muito grande, de longa data eu trabalho nesta área. Então eu tenho condições de atender essa área dentro do escritório com proficiência, com certeza absoluta, sem falsa modéstia. Quantos advogados são no escritório, doutor, aproximadamente? Nós temos no total, nós trabalhamos com cerca de, entre os sócios principais e os advogados sócios de serviço, umas 30 pessoas. Esse caso em particular o doutor tratou pessoalmente ou delegou para algum dos colegas ou de algum... Não. Eu atuo diretamente na parte fundamental, da parte do direito principal, e é evidente que eu também me valho de um outro colega quando tenho que executar uma outra tarefa. E não necessariamente eu tenho que executar todas as tarefas. Daí porque, inclusive, nós temos um escritório com essa quantidade de colegas trabalhando conosco, nos auxiliando. Certo. Mas, fundamentalmente, quer dizer, toda a essência, toda a negociação jurídica, toda a solução foi por mim pessoalmente dirigida. Certo. E o doutor relatava então que fez esses contratos e pode prosseguir no relato dele, o que aconteceu? Perfeito. O Glaucus, ele havia, evidentemente, como investidor que ele era, o interesse dele qual é? Busca de lucro, né? Para se ter uma ideia, naquele mesmo período, só para se ter uma ideia de como ele tinha interesse em negócios imobiliários, eu o assessorei em 5 negócios, quase que concomitantemente. Eu assessorei no imóvel de São Bernardo do Campo, esse próprio imóvel da Haberbeck, um imóvel em Monte Alegre do Sul, que era um imóvel com algum tamanho, com alguma proporção, eram 11 hectares, 110 mil metros quadrados, um imóvel na cidade de Bom Jesus dos Perdões, que ele buscava comprar mais ou menos na mesma época, e também era de grande porte, eram 88 hectares, e o valor que ele se comprometia a pagar seria de 4 milhões e meio. Esse imóvel, inclusive, foi desaconselhado por trabalho nosso. Não prosseguiu porque nós conseguimos identificar um óbice que seria intransponível. E também um outro imóvel em Parelheiros, Tapecerica da Serra, que era uma greva 236, do espólio de Maria Dirce Cerveira. Essa área, para se ter uma ideia da proporção, era no valor de 613.799 metros quadrados. Então, era um cliente, à época, que tinha capacidade econômica e financeira. E tinha interesse não só lucrar nesse, como em outros negócios. Daí porque eu assessorava todos esses outros negócios. E ocorreu que, na época, eu fui procurado pelo senhor Paulo Melo e senhor Louveira, eu creio que só Paulo Melo no primeiro momento,
que trabalhava, era diretor da OR, e ele disse do interesse que eles tinham neste imóvel para o interesse imobiliário, quer dizer, no negócio imobiliário, e também alertou que isso poderia servir eventualmente para abrigar a sede do futuro Instituto Lula que se comentava naquele momento. A ideia que me foi passada era de que isso seria através de um pool de empresas que se formariam para aquisição e instalação. Eu o recepcionei daquela forma, eles demonstrando essa intenção, e na sequência eles então indagaram como poderia ser feita essa negociação do meu cliente para com ele. Eu disse que voltaria a dar a informação, chamei o meu cliente, o Glaucus, no escritório, e o Glaucus, ele estabeleceu que ele queria um lucro de não menos e nunca menos que R$1 milhão. O que tinha o Glaucus como possibilidades? Ele tinha duas possibilidades daquele negócio dentro da lógica do investidor. Ele poderia, no primeiro momento, ele rapidamente fazer a venda, obtendo lucro, e eventualmente até não tendo necessidade de dispor de dinheiro, ou, numa segunda hipótese, ele disporia do dinheiro, ele lavraria a escritura, integraria o seu patrimônio e depois ele iria vender isso por um valor muito maior. Ocorreu a primeira hipótese, ou seja, aquela de, logo de imediato, haver um interesse. Ele arbitrou esse valor de R$1 milhão, a parte contrária também aceitou este valor de pronto, porque também, com certeza, são pessoas que trabalhavam no mercado imobiliário e tinham certeza de que o imóvel, aquele preço, e ainda mais livre daqueles entraves jurídicos e tributários e de execuções, ele valeria muito mais. E dessa forma que aceito, nós começamos então a trabalhar já em nome dessa outra empresa que foi apresentada para aquisição. Certo. E essa transação? Sim. Ocorre que naquele R$1 milhão de reais, quer dizer, ficou estabelecido um percentual que corresponderia ao honorários de advocacia, que normalmente, até inclusive por permissão legal, é 20%. Então estabelecemos 20% sobre o valor do lucro dele, seriam R$200 mil. Eu tenho um contrato aqui nos autos, entre a ASA e o Glauco Costa Marques, que é de 28 de julho de 2010. E depois eu tenho esses contratos do Glauco com a DAG em setembro de 2010. Foi esse período que transcorreu entre esses fatos? Foi tudo nesse período. Veja bem, o compromisso de venda e compra da ASA a favor do Glaucus tem uma cláusula, como é comum, é muito normal em compromisso de venda e compra, onde você diz que você, depois de cumprir o contrato, otorgará a escritura a favor dele, promitente comprador, ou de quem ele vier a indicar. Por conta a favor de quem ele vier a indicar, é que nós fizemos um documento em que Glaucus indicava a essa empresa DAG para receber a escritura e prosseguir na negociação. E nesse documento de cessão tem dois blocos de obrigações financeiras. Num primeiro bloco seriam aquelas obrigações que originalmente o Glaucus teria para com os proprietários vendedores, e num segundo bloco, quase que um ad êxito, tendo sido tudo resolvido, essa empresa DAG pagaria a favor do meu cliente esse R$1 milhão, no caso, ele já indicando que 800 deveria ser para ele e 200 deveria ser a mim enquanto advogado. Ou seja, eu recebi os honorários por conta e ordem do Glaucus, pagos pela compradora final. Por que só tem previsão dos seus honorários no contrato entre o Glauco e a DAG e não no primeiro contrato entre a ASA e o Glauco?
Porque, primeiro, não há nem necessidade de você escrever isso. É natural você ter essa contratação no valor de 20%. Eu não necessito escrever, além de que a relação que você tem para com o cliente é de absoluta confiança. Você não vai ficar desconfiando do seu cliente e buscando toda uma sorte de documentos para poder se proteger contra o cliente. Isso não seria nem ético de nossa parte, embora pudéssemos fazê-lo. No caso, havia uma relação de confiança, havia certeza absoluta que ele não faltaria com a obrigação de cumprir com os honorários, e também não sabíamos exatamente no princípio de que forma que seria quando ele fosse vender, porque o valor que nós estávamos cobrando, iríamos cobrar, seria sobre o lucro. Então, na primeira hipótese, como aconteceu, seria um lucro menor, e numa segunda hipótese, se ele tivesse seguido todos os trâmites daquilo que havia sido pensado, ele teria tido um lucro muito maior, e aí o percentual seria maior. Quando foi seria feito... maior, não, o resultado. Quando foi feito esse contrato em julho, já tinha um vendedor para o Sr. Glauco? Vendedor? O vendedor para o Glauco tinha, que eram os prometentes e vendedores. Desculpa, o comprador do imóvel? Não, não tinha. Não tinha, é óbvio que não tinha. O senhor vai verificar pela cronologia dos fatos, isso ocorreu bem depois. Qual que era a previsão? Porque, inclusive, o nosso cliente, o Glaucus, ele estava preparado para poder honrar com o compromisso de venda e compra original daquele que ele havia assinado. Nesse contrato que está em julho, eu não localizo aqui com facilidade a previsão dos pagamentos a serem efetuados pelo comprador, pelo Sr. Glauco, os prazos. O doutor pode esclarecer? Está no documento, eu não sei, eu não tenho o documento aqui, mas com certeza todas as obrigações que o Glaucus assumiu em relação aos prometentes e vendedores era no sentido de quitar todas as obrigações que poderiam incidir ou criar entraves na titulação do imóvel. O doutor se recorda qual que era Perdão. Ele tinha obrigação de pagar todos os impostos naquela altura, eu me lembro, eles estavam atrasados cerca de 15 anos, então ele teria que cumprir essa obrigação, teria que cumprir também com algumas execuções que havia sobre a empresa ASA, lembrando que a empresa ASA havia sido dona de um supermercado, uma espécie de supermercado lá naquela área, quando houve a intervenção da prefeitura e a cassação do alvará. Então alguns lojistas haviam movido ações contra a ASA, então ele tinha esse tipo de ações e ele também se obrigava a quitar todas. Enfim, ele quitaria todas essas outras obrigações e depositaria nos autos da ação de dissolução de sociedade os valores que eram devidos aos sócios da ASA, segundo o percentual que cada um tinha na composição do capital social da empresa. Certo. O doutor se recorda qual que era o prazo que ele tinha para esse pagamento no primeiro contrato? Não sei se tinha prazo, porque, como eu disse desde o princípio, os vendedores eles não tinham muita margem de negociação, porque eles não tinham condições de impor numa mesa de negociação algumas vantagens que eles poderiam eventualmente ter se fosse um imóvel que estivesse livre para o comércio. Sei que tinha, por exemplo, uma dificuldade, um prazo relativamente curto, que era a necessidade de quitar o IPTU junto à prefeitura, porque naquela altura havia um chamado PPI, um plano de parcelamento incentivado, de pagamento incentivado por parte da prefeitura, e tinha um prazo para terminar. É uma espécie de refis do poder público. Então nós tínhamos um prazo curto por conta disso, porque isso significaria um ganho em relação ao valor do negócio. Certo. Entre o contrato da ASA com o Sr. Glauco e o contrato depois com o Glauco com a DAG, ou com a ASA com a DAG, não venceu nenhuma dessas obrigações de pagamento do contrato? Não, porque ainda ele teria que aguardar o momento em que isso seria feito. Ele estava preparado para fazer esses pagamentos quando sobreveio o interesse da DAG.
Quando houve interesse da DAG, evidentemente que ele arbitrou um valor de lucro menor que aquele que ele teria no outro momento, para exatamente se aproveitar da vantagem dele não ter que dispor e receber a parte dele. Foi como eu havia explicado anteriormente, uma das opções que ele tinha de implementar um bom negócio e receber o lucro imobiliário que ele estava buscando. O doutor relatou da OR que havia esse interesse, mas eu não sei, entendi muito bem como apareceu a DAG nessa história. A DAG, a DAG, como eu chamo, ela apareceu exatamente trazida pela OR, pelo Paulo Belo. Quando o Paulo Belo conversou comigo, eu não me preocupei em saber se era OR ou se era DAG, isso para mim não causou nenhum tipo de dificuldade e também não significava nenhum alerta maior do ponto de vista das minhas responsabilidades enquanto advogado. Quando nos foi trazida essa informação, foi trazido de que haveria, no caso para o futuro Instituto Lula, a formação de um pool de empresas. Eu imaginei que DAG, essa OR, todos fizessem parte desse pool. Seria uma das 9, 10, 15 ou 20 empresas que comporiam isso tudo. De minha parte, enquanto advogado, eu não tinha que ter essa preocupação maior. A minha única preocupação, aquilo que significava cautela enquanto advogado, foi a de exigir que os cheques fossem administrativos. Por quê? Porque cheque administrativo de emissão da própria empresa significa rastreável. E aí, quem outorga, quem emite esse cheque sabe dessa responsabilidade. De minha parte, quando eu fiz isso enquanto advogado, que a minha atuação foi, eu repito, única e exclusivamente exercício puro de advocacia. Nesse instante, eu não tive mais preocupação em relação de quem seria DAG ou OR. Para mim era a mesmíssima coisa. É muito comum, inclusive. O senhor chegou a tratar diretamente com o senhor Demerval sobre esse imóvel, sobre essa negociação? Eu não me lembro se cheguei a conversar com ele pessoalmente ou não. Eu só verifico o seguinte: na hora que eu lavo os instrumentos do escritório, a primeira coisa que eu faço, eu verifico isso, eu me cerco bem, é de ver se a representação dessa pessoa está correta. Se a representação de quem assina o documento está correta, quanto basta para mim. E de outro lado também devo afirmar que eu tenho uma dificuldade enorme como é que se diz? Fisionômica. Para mim, se alguém me apresentar alguém 3 vezes no dia, eu falo prazer em conhecê-lo. O preço dessa venda para a DAG, há uma afirmação aqui de que teria havido um pagamento por fora. Houve alguma coisa dessa espécie? Isso é um absurdo. Isso é um verdadeiro absurdo. Vamos lá. Quando eu fiz o documento, esse documento tinha força executiva. Quando você faz o documento e a pessoa se obriga, no caso os vendedores se obrigaram, eu obviamente tomei a cautela para que eles não pudessem descumprir o compromisso. E há um negócio em direito, há um instrumento em direito civil que chama de direito de sequela. Então, qualquer pessoa poderia, depositando aqueles valores todos, obter o imóvel. Então, não tem que se falar por fora, porque o documento que havia sido feito, ele era suficientemente hábil para poder, com direito de sequela, buscar o imóvel, alcançar o imóvel, ou regularizar a titulação do imóvel. Então, enfim, não houve nenhuma negociação paralela ou pagamento por fora que seja do seu comigo, absolutamente nada. E esses honorários que foram pagos para essa corretora, também é uma afirmação aqui de que parte teria sido pago em espécie. O senhor pode esclarecer? Esse valor é um valor por dentro, obviamente, porque inclusive foi objeto de um e-mail meu para a empresa pedindo para substituir um cheque por valor, porque foi assim que me foi solicitado. Mas é evidente que isso aí não é por fora, isso é por dentro. Se não fosse por dentro, eu não teria colocado dentro do e-mail. Perfeito, só um minutinho. Então. Até porque, inclusive, em espécie é dinheiro que tem curso normal, isso não é proibido. Quer dizer, seria até crime você negar curso à moeda brasileira. Perfeito, eu vou interromper pelo tamanho do áudio aqui e já retomamos. Pois. Então,
Nessa ação penal 531, 30, 17, continuar o depoimento do Dr. Roberto Teixeira, eu passo aqui ao Ministério Público para indagações. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimentos presentes. Senhor Roberto Teixeira, além do contrato de opção de compra celebrado entre ASA e José Carlos Bunlai, encontrado na residência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São Bernardo, também sobre o qual o senhor disse que não ter informações sobre o motivo pelo qual lá estaria, também foram localizados na residência do ex-presidente cópias dos e-mails trocados entre o senhor e a corretora Edna em fevereiro e março de 2010. São os e-mails que constam do evento 1, anexo 233, 272, 234. O senhor sabe informar o motivo pelo qual esses e-mails estavam na residência do ex-presidente? Não tenho como informar, não tenho ideia de como isso possa ter acontecido, porque de minha parte não foi entregue lá. Deve ter alguma razão, deve existir para poder ter estado lá. Mas com certeza não fui eu quem levei, não fui eu quem entreguei, não fui eu quem participei desta... Porque o e-mail, quando eu encaminho diretamente para a pessoa destinatária. O senhor diz aqui, então, que participou do contrato de compra e venda entre ASA e Glaucus, datado de 1 de junho de 2010. O senhor recebeu honorários por quando celebrou este contrato para o seu cliente Glaucus? Eu já respondi essa pergunta. Isso fica ao final. Não existe... É um falso conhecimento de quem não está habituado com o direito civil, de que a cada passo que você faz, você vai cobrar do cliente. Não é dessa forma, é ao final. Então você faz a documentação, prepara a documentação, aguardando que com a finalização da negociação, ao tempo que você completar o êxito do trabalho que você estava fazendo, você vai receber os seus honorários. É isso. Não é de causar estranheza, coisa muito simples. Com relação ao contrato de cessão de instrumento particular de cessão de direitos e obrigações sobre contrato de compra e venda, instrumento particular de transação objetivando solução de litígio e requerimento judicial de compensação amigável e outras avanças, é o documento constante do evento 1, anexo 240, datado de 10/9/2010, apenas esse registro de fato com relação aos depoimentos prestados, o senhor Demerval que informou ao juízo que este documento foi celebrado com data retroativa. O senhor, então, com relação a essa afirmação de Demerval, ela não corresponde à verdade? O que corresponde à verdade é a data que está no documento, porque eu não faço documento retroativo. Essa é a verdade como eu a conheço, como eu participei. E o senhor poderia esclarecer o motivo pelo qual a escritura de compra e venda, celebrada em 24 de novembro de 2010, que refere-se a uma série de documentos que deram esteio a essa escritura, ela não refere esse instrumento particular de cessão de direitos e obrigações? Refere-se ao contrato de compra e venda de 1 de junho de 2010, a escritura refere-se ao instrumento particular de transação objetivando solução de litígio judicial, refere-se a um instrumento particular de composição amigável e refere-se, inclusive, ao instrumento particular de indicação de outorga de escritura de venda e compra de 16 de setembro, mas não refere-se a esse contrato particular de cessão de direitos e obrigações, que estabelecia valores a serem recebidos pelo seu cliente Glaucus. A organização dessa documentação e desse rol é feito juntamente com o tabelião. É absolutamente... é um ato normal de rotina isso daí. Você relaciona os documentos que foram importantes para a aquisição.
para a titulação do comprador final. É isso. Não tem razão nenhuma. Tanto é verdade que todos os documentos são públicos, são publicizados. Aí, não era necessário que não era necessário que na escritura estivesse lá previsto já estabelecido o valor recebido pelo seu cliente? Excelência, tanto não é necessário que foi lavrada a escritura dessa forma e foi registrada. Se fosse absolutamente necessário, o cartório de registro de imóveis teria recusado. Ou seja, discutir agora que a forma tabelioa, a linguagem tabelioa e a forma dos documentos que foram apresentados para poder outorgar a escritura lavrada, a mim me parece até despiciando, não há necessidade, porque o resultado prova que estava absolutamente correto o que nós fizemos. O senhor aqui afirmou que vinha estabelecendo tratativas com o senhor Glaucus e a DAG com relação a esse imóvel da Rua Berbeck e surgiu o interesse da empresa Odebrecht Realizações na aquisição desse terreno. O senhor afirmou isso aqui ao juízo. Eu não compreendi como a Odebrecht Realizações ficou sabedora de que o senhor já tinha atuado na celebração de um contrato entre ASA e Glaucus. De que forma ele soube? Pelo que eu soube, o senhor José Carlos Bunlai, ele teria procurado pelo Marcelo Odebrecht com essa finalidade de formação de pool de empresas para poder montar o Instituto Lula, e nesse momento deve ter dito a respeito da existência desse imóvel que ele tinha conhecimento, a ponto de depois o Paulo Melo entrar em contato comigo dizendo que havia sido mandatado pelo Marcelo para poder ultimar essas providências neste negócio imobiliário ou, se fosse o caso, para a destinação do Instituto Lula. Eles estavam inicialmente adquirindo, comprando, pondo dentro do patrimônio deles e depois teriam a destinação. Desta forma, Excelência. Foi o senhor Bunlai, então, que avisou o senhor que Paulo Melo o procuraria a propósito desse imóvel? Não foi isso que eu disse. Eu disse ao contrário. Eu disse que o Paulo Melo me ligou dizendo que o Marcelo Odebrecht havia dado essa informação para ele, para que ele me procurasse a respeito desse imóvel. E ele se fazia acompanhar por João Alberto Louveira? Eu não sei se no primeiro momento ele veio com o Louveira ou não, mas o Louveira foi uma espécie assim de executor. Ele fazia, digamos, ele tomava as providências administrativas necessárias, todas que fossem necessárias. Era mais ou menos essa a função do senhor Louveira. Ele era muito competente nesse sentido. Quantas vezes ele esteve no seu escritório? Eu não saberia dizer, não tenho condições. No meu escritório entram pessoas diariamente, uma certa quantidade. Eu não consigo, não saberia dizer para você quantas vezes. Mas eu diria para você o seguinte, todas as vezes, foram tantas quantas necessárias para que pudesse complementar esse negócio e obter esse êxito que nós obtivemos do ponto de vista jurídico. Isso eu posso afirmar a você. O senhor Demerval Guzmão... Deixa eu ver se você não... Posso prosseguir? O senhor Demerval Guzmão, em depoimento ao juízo, informou que no primeiro contato que estabeleceu com o senhor, levado por Paulo Melo, houve a afirmação do senhor que haveria pagamentos por fora, na presença de ambos. Não, isso não existiu. Isso não existiu. Eu já expliquei que o documento que havia sido feito, ele era por si só executável. Ele independia de qualquer outra providência. Se os promitentes vendedores eles não quisessem cumprir ou tentassem fugir do compromisso, nós teríamos condições jurídicas de buscar este imóvel, de exigir o cumprimento. Eu gostaria de fazer menção aqui a um e-mail de 16 de setembro
Não, de 1 de setembro de 2010, enviado, que consta dos autos, os seus advogados talvez e provavelmente tenham exibido ao senhor, enviado por Marcelo Odebrecht para sua secretária, com o assunto AP. É um e-mail que está reproduzido no relatório 124/2016, evento 1, anexo 127, na página 72, e a mensagem Roberto Teixeira confirmaram na sexta-feira, às 17 horas, no escritório de AP. O Paulo Melo não poderá ir, mas Rodrigo Salles irá, ok? O senhor teve reunião no escritório de Antônio Palocci em 3 de setembro de 2010 para tratar do imóvel da Rua Berbeck? Peremptoriamente, não. O senhor sabe dizer por que o senhor estava citado nessas mensagens? Não tenho a mínima ideia. Quem citou que deve ter resposta. Eu não. Até porque, inclusive, quando você faz mensagem, não significa que aquilo se ocorra. Você pode fazer uma série de... Estou agora especulando. Você pode fazer uma série de informações em e-mails e aquilo não se realizar. Não significa, porque consta que tenha sido realizado ipso fato. Esses diversos instrumentos aqui constantes dos autos, os contratos de compra e venda, o contrato de cessão de direitos e obrigações, em todos eles, aqui na maior parte deles, figura Ivete Aparecida Florentino e Nilva Maria de Oliveira como testemunhas desses instrumentos. O senhor poderia dizer quem são essas pessoas? Inicialmente, observe o seguinte: a quantidade de documentos que foram feitos ao longo desse tempo todo a demonstrar a dificuldade que havia jurídica sobre o imóvel. Ou seja, trabalhamos bastante. Essas duas pessoas são funcionárias do escritório, elas atestam a existência do ato só. Elas estão presentes no momento da assinatura, não? Elas atestam que esse fato foi realizado no escritório naquele momento. Essa é a função da testemunha instrumentária. Um minutinho só, por favor. O senhor Antônio Palocci, em depoimento ao juízo, relatou que no final de 2011 houve uma reunião na casa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na qual estavam presentes o ex-presidente, Marisa Letícia, Antônio Palocci, José Carlos Bunlai, Paulo Okamoto e o senhor Roberto Teixeira, para discutir o uso desse imóvel da Rua Doutora Berbeck pelo Instituto Lula. Antônio Palocci relatou que essa reunião andou mal, foi ruim porque Paulo Okamoto e o senhor Roberto Teixeira, eram favoráveis a que esse imóvel continuasse a ser ali vislumbrado e utilizado e pensado para a instalação do Instituto Lula. O senhor se lembra dessa reunião na casa do Absolutamente, não lembro. Não lembro, isso não existiu porque não tenho recordação nenhuma a esse respeito. Inclusive foi bem posterior ao término dos meus trabalhos sobre esse assunto. Porque eu terminei meu trabalho em 2010, quando da lavratura da escritura, e esse fato que estão dizendo aí teria sido ocorrido quase que um ano depois. Então, não ocorreu essa reunião, então? Isso não. Afirma. Nenhuma outra reunião, nenhum outro local? Vou explicar. Comigo não aconteceu. E volto a repetir novamente, porque não era eu responsável ou não tinha nenhuma influência sobre eventual imóvel para o Instituto Lula. E volto a repetir novamente. Tanto é verdade que, segundo constam, cerca de 2 ou 3 dezenas de imóveis foram buscados, e o meu envolvimento foi nesse por conta única e exclusivamente do assunto do jurídico. Fora disso, eu não tive absolutamente mais nada a ver com isso.
E o senhor alguma vez aventou junto a Glaucus da Costa Marques devolução do valor por ele recebido a título de cessão de direitos, o valor de R$800 mil? Isso é um absurdo. Isso é uma descrição cinematográfica, é um absurdo. Poucas vezes eu vi na face da Terra. Não entendo por que ele teria tomado essa atitude de falar uma asneira desta. Lembre-se do seguinte, eu já anteriormente, eu tive que desmentir o Sr. Glaucus quando ele afirmou que havia compensação de valores de locação com honorários advocatícios e custos processuais. Eu tive que fazer. Naquela oportunidade, ele mentiu, como de fato ele reconheceu depois de juízo. Não sei se está mentindo agora ou não. Eu perguntaria ao senhor qual é o grau do seu relacionamento com o ex-presidente Lula e com a sua família. Eu acho que isso é notório, né, Excelência? Não há necessidade de expor aqui novamente. Para quê? Sou amigo dele pessoal há 35 anos. Basta isso, não? Quando a empresa, a OER, o procurou aventando o interesse em adquirir o imóvel e depois apresentou a empresa DAG para o fim de aventada instalação do Instituto Lula, o senhor, com esse grau de proximidade com o ex-presidente, fez comunicação a ele sobre esse contato recebido? Bom, vamos lembrar novamente que ele era o presidente da República do Brasil, morava em Brasília e tinha o país todo para cuidar. Ele não tinha que dar atenção para mim. É lógico que eu não conversei com ele, porque de minha parte não cabia a mim entrar nesse mérito da questão. Eu estava atuando e o meu foco era a parte jurídica, a parte do direito imobiliário. Era esse o meu foco, apenas esse é o meu foco. E o senhor fez contato com Paulo Okamoto a propósito desse contato da OER? Eu cansei de repetir, vou repetir novamente. Não fiz contato nenhum com Paulo Okamoto sobre esse assunto. Porque está no geral. Cansei de dizer como eu atuei. Pode perguntar da forma que quiser, a minha resposta vai ser sempre dentro daquela minha atuação jurídica, enquanto advogado. Foi só isso que eu fiz, mais nada. Sou muito cioso da minha atividade enquanto advogado. Com relação ao apartamento 121, eu fiquei aqui em dúvida. A intenção de Glaucus era investimento ou ele ingressou no negócio apenas por aquele interesse logístico de evitar que o ex-presidente Lula tivesse um vizinho? Isso se somava. São duas, não são excludentes essas duas situações. Ele, pessoa físico quanto investidor, interessava como investimento e ao um só tempo alcançava essa segunda finalidade. Foi localizado na residência do ex-presidente Lula um bilhete com timbre do seu escritório de advocacia com evento 1, anexo 302, com os escritos à mão Glaucus da Costa Marques, o número de CPF dele e aluguel 12 vezes 3.500 e uma totalização em reais R$42 mil. Eu não sei se o senhor viu esse bilhete. Eu não me lembro de ter visto esse bilhete, não. Não sei se é possível aqui exibi-lo. Não é possível. Consta dos autos. O senhor o orientava sobre como fazer o lançamento no seu imposto de renda? Se eu não tenho conhecimento desse documento, eu não posso responder a você. Desculpe, a senhora. Exatamente. Desculpe a falha, senhora. Trata-se exatamente do montante lançado no imposto do ano calendário de 2011. O seu escritório orientou sobre o que fazer a propósito desse... Não teve orientação de nossa parte e este documento eu também não saberia dizer. Se eu ouvir e eventualmente reconhecer, saberia a razão da existência dele, mas não sei não. Você de acusação tem perguntas? A denúncia aqui...
Pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, tem questões? Sem perguntas, Santos. Pela defesa de Antônio Palocci, tem perguntas? Sem perguntas. Defesa de Branislav Contic, tem perguntas? Sem perguntas. A defesa de Marcelo Bahia Odebrecht, tem perguntas? A defesa de Paulo Melo, tem perguntas? Sem perguntas. A defesa de Demerval Guzmão, tem perguntas? Sem perguntas. A defesa de Glauco Costa Marques, tem perguntas? Sem perguntas. A defesa do próprio acusado tem alguma indagação? Tem, excelência. Roberto, antes desta denúncia vir à tona, o senhor já tinha ouvido falar alguma vez da existência de um suposto cartel de empreiteiras voltado a eliminar a concorrência em obras da Petrobras e o consequente pagamento de valores sobrevalorizados da Petrobras? Jamais. A distância é anos-luz. Se é que existe, é ano-luz de distância. É a mínima ideia. Antes desta denúncia, o senhor tinha ouvido falar alguma vez da existência de um suposto esquema de pagamento de propina para agentes públicos que alegadamente contribuíram para que aquele suposto cartel funcionasse? Jamais, jamais. Deixa eu só dizer uma coisa ao senhor. Eu, durante o período em que o presidente, o Lula exerceu a presidência, eu não tive nenhum contato com nenhum órgão, com nenhuma nomeação, não participei de nenhum órgão consultivo, absolutamente nada. Pode buscar no Diário Oficial, desde o primeiro dia do exercício do mandato dele até o último dia, não vai encontrar o meu nome relacionado a nenhum órgão e nenhuma atividade do Executivo do Brasil. Antes desta denúncia, Roberto, o senhor tinha ouvido falar alguma vez numa combinação suposta combinação entre o ex-presidente Lula e Odebrecht, Marcelo Odebrecht, Emílio Odebrecht, algum acordo para pagamento de propina? Absolutamente nada. Não tenho a mínima ideia sobre esse assunto. Antes dessa denúncia, o senhor alguma vez tinha ouvido falar num Caixa Geral de Propinas da Odebrecht? Igualmente, nunca. Jamais. É algo que jamais foi passado ou pensado de minha parte. O senhor teve conhecimento, alguma participação nos contratos que o Odebrecht teve a Petrobras, contratos referidos na denúncia, que teriam levado depois a Odebrecht beneficiada nesses contratos a pagar alguma propina por ex-presidente Lula? Absolutamente nada, absolutamente nada. O senhor alguma vez já advogou para a Odebrecht? Não, ao contrário. À época, se a Odebrecht tivesse me convidado, eu teria tido orgulho de trabalhar para eles. Mas, na verdade, por uma dessas coisas que acontecem, eu advoguei apenas contra a Odebrecht. Em 3 oportunidades, eu advoguei fortemente contra a Odebrecht. Contra a Odebrecht, contra a Braskem, contra o grupo deles todos. Eu fui sempre o adversário. Aliás, me parece que o próprio... o Emílio Odebrecht comentou a esse respeito, que eu sempre estive do lado contrário aos interesses deles. Eu tenho uma última questão. Na sua vida de advogado, como advogado militante, o senhor alguma vez chegou a ingressar com mandado de segurança contra a autoridade da presidência da República, especificamente ocupada pelo ex-presidente Lula? Sim. Eu sou uma pessoa que prezo demasiadamente a minha condição de advogado e a minha obrigação, os meus deveres para com os meus clientes. Houve uma oportunidade, sim, em que os interesses do meu cliente estavam sendo contrariados pela presidência da República e eu tive a oportunidade de ingressar com um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal e obtive uma liminar contra os interesses do presidente. Eu peço licença, excelência, para fazer 2 perguntas, na qualidade de advogado também. A primeira pergunta, a respeito desta mesma questão, o senhor podia ser um pouco mais explícito contra esse mandado de segurança? Lembra-se da ocasião, o nome da parte, se puder declinar? Sim, a parte era a Transbrasil, linhas aéreas. À época havia uma disputa em relação a uma questão dos imóveis, faz muito tempo atrás, deixa eu recordar, me parece que era em relação
as áreas aeroportuárias e a própria ANAC, e havia então uma questão de competência, né, que seria ou não competente a presidência da República para uma determinada decisão, e a forma com que o ministro de Defesa naquela época havia despachado contrariava os interesses. Eu me lembro que naquela época, agora não sabia dizer quais os fundamentos absolutos, mas na época nós ingressamos como mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. À época o presidente do tribunal era o ministro Jobim, e obtivemos a liminar. Uma última questão, fruto da minha ignorância em direito civil, direito mobiliário. Porque é meu colega de turma, hein? Perguntado pelo magistrado e pela sua procuradora a respeito da existência, nesse caso, de alguma quantia dada por fora, o senhor respondeu que não, até porque os documentos tinham força executiva. Não precisaria. Então eu gostaria que o senhor explicasse, explicitasse melhor esse link entre o dinheiro por fora e a sua desnecessidade em face de documentos com força executiva. O que representa isso? O que eu disse que é um absurdo imaginar-se a necessidade de fazer pagamento por fora, porque ela era desnecessária. O documento que havia sido feito por nós, e aí sem falsa modéstia, como eu tenho expertise no direito imobiliário, eu trabalho nisso há muitos anos, eu advogo, para você ter uma ideia, há 49 anos, então ininterruptamente. Então é minha praia fazer trabalhar no direito. Então esse documento ele era apto por si só, caso o prometente vendedor ele tentasse descumprir, ou até porque poderia acontecer de uma terceira pessoa se interessar e tentar, como se fala, atravessar o negócio, por oferecer mais, eu tinha condições de, por conta e por força desse documento, fazer com que os prometentes vendedores cumprissem com aquilo que eles estavam obrigados. É isso. Obrigado. É o chamado direito de sequela. Obrigado. Certo. Dois esclarecimentos muito rapidamente, doutor Roberto. O senhor Glaucus, depondo aqui perante a Justiça, mencionou que ele não chegou a despender valores relativamente a essa aquisição imobiliária. Isso confere? Ele realmente não chegou a despender nenhum valor? Confere, porque eu havia dito desde o princípio, no meio do curso da minha exposição, eu havia dito que ele tinha, naquele momento, dois caminhos. Ou rapidamente ele venderia, e era esse o interesse dele, porque até ele havia solicitado que, com a previsão de, por menos, um pouco menos de um mês, da solução, ele fosse informado, porque ele teria interesse em buscar algum comprador. Ou esse seria uma hipótese. A outra hipótese seria ele despender os valores que ele tinha condições de fazer, como nós já sabemos que ele tinha como fazer, com ou sem, inclusive, auxílio de algum outro investidor que poderia acontecer, transpassar isso para o patrimônio dele, e depois ele venderia mais à frente por um valor maior. Ocorreu a primeira hipótese, foi quando eu disse que fomos procurados pela OR, pelo Paulo Melo, informando desse interesse. Então ele realizou o lucro nesta primeira forma. Ele transferiu o grupo de obrigações que ele tinha a favor do prometente vendedor para no caso, cessionário, e ele, enquanto cedente, ficou no segundo grupo de obrigações, em que ele receberia aquele valor de R$1 milhão. Certo. Uma última indagação aqui, acho que até talvez tenha perguntado, se perguntei, peço até escusas, mas chegou a ser celebrado um contrato formal por escrito de honorários entre o doutor e o Sr. Glauco Costa Marques? O contrato foi, na verdade, na medida em que ele assina esse instrumento de cessão de direito sobre compromisso de compra a favor da DAG, constou expressamente a obrigação de pagar esses honorários. Então, esse contrato de honorário estava embutido dentro deste compromisso de cessão de cessão de direitos apenas. Certo. E não havia nenhum contrato adicional em relação a isso, então? Não haveria necessidade para isso. Certo. Doutor, gostaria de dizer alguma coisa aí no final do seu depoimento? Não, apenas lamentar essa situação que foi criada, na minha opinião, porque
o Ministério Público não tem uma visão clara de como se desenvolve a relação do direito civil. E aí confundiu um pouco essa situação, a razão pela qual eu me vejo aqui de polo passivo dessa ação. Só isso, lamentar apenas. Eu tenho 73 anos, eu advogo há 49, 2 como solicitador acadêmico, 47 como advogado, e é a primeira vez na minha vida profissional que me vejo nessa situação. Realmente, posso dizer, é mágoa profunda contra esta situação. Tá certo. Como advogado, eu sei que tenho que proceder à minha defesa e seguir em frente. Perfeito. Então, com isso, eu vou declarar encerrado o depoimento do Dr. Roberto Teixeira. Pode interromper a gravação. Então, nessa ação penal 506, 31, 30, 17, continuar o depoimento do Dr. Roberto Teixeira. Tem um e-mail aqui, acho que é esse e-mail que o doutor se refere, se encontra no evento 1, anexo 227, um e-mail que o senhor Loveira encaminha para o senhor Demerval Guzmão, mas ele na verdade encaminha uma mensagem que o doutor teria encaminhado ao Paulo. Imagino que esse Paulo seja Paulo Melo, e consta lá, segue os valores ITBI, tabelião, registro, total, aí mais ainda, há necessidade de valor, se possível em dinheiro, no montante de 191.978, para completar a comissão da corretora Edna Castro. É esse a mensagem que o doutor se refere? Exatamente, é sobre isso que eu me refiro. Foi um e-mail oficial, a Edna, ela cortava o cheque deste valor e pediu que, ao invés de ser em cheque, ela gostaria que fosse em dinheiro. Eu só fiz o favor para ela de solicitar que fosse desta forma e não da forma como havia sido pago anteriormente. É isso. Quanto foi o valor da comissão da senhora Edna? Consta no contrato, eu não saberia dizer agora. Até porque, inclusive, o corretor ele pode cobrar não exatamente e somente os valores que estão postos lá de percentuais no CRES. Pode cobrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9%, da forma que aproverem em função do negócio. Eu não sei como é que foi isso. O doutor não se recorda qual foi o percentual da comissão contratada? Não me recordo. Isso está no processo. A quantidade de obrigações do prometente comprador era grande, era um rol grande. Era uma quantidade enorme, porque nós tínhamos que individualizar todos os valores para todas as pessoas, os valores que iriam para pagar a prefeitura, o valor dos débitos da prefeitura, os valores que iam para os executores em ações que haviam contra a ASA. Era uma quantidade grande, aí eu não me lembro, não. É só consultar. Perfeito. Nesse mesmo documento do evento 1, anexo 227, que é um relatório de análise de mídias apreendidas na DAG, há uma tabela na folha 51, em que aponta comissões para a senhora Edna em 2 oportunidades. Uma comissão de 480.021, que é correspondente a que se encontra no contrato, e depois abaixo uma referência a um outro valor de 191.978, correspondente àquele valor em espécie mencionado no na sua mensagem. Não era um valor pago adicional em relação àquele contratado? Excelência, a única coisa que eu posso afirmar para o senhor é que, enquanto advogado, eu posso me responsabilizar pelos documentos que eu fiz. Se outros documentos, outras mídias e outras informações que os senhores podem ter obtido de outra forma, não sou responsável. Eu atuei apenas e tão somente enquanto advogado. A minha atuação está ali, cingida a essa atuação. O resto, eu não sei de absolutamente mais nada. O senhor conversou a respeito desse imóvel da aquisição com o senhor Marcelo Odebrecht? Nunca. O senhor teve conhecimento, eventualmente, que a Odebrecht é que estaria arcando com o custo dessa aquisição? Não, a única coisa que eu soube é que o Paulo Melo, desta OR, que seria Odebrecht Realizações, que era
o braço imobiliário deles havia entrado em contato conosco, como eu já relatei, e na hora eles indicaram essa empresa DAG para poder lavrar esses documentos. Para mim isso era absolutamente normal. É muito comum você, no final de um processo de uma aquisição de imóvel, aparecer uma segunda pessoa, uma terceira pessoa adquirindo, por conta das negociações que essa pessoa possa ter feito com o promitente comprador. Isso é absolutamente normal dentro do direito imobiliário. O senhor tratou com o senhor Antônio Palocci sobre esse imóvel? Não. Não conversou com ele? Não. O senhor mencionou então que foi adquirido esse imóvel pela DAG, por venda do senhor Glauco Costa Marques, e como houve desdobramento após isso? Não, simplesmente no momento que lavrou-se a escritura a favor da DAG, eu nunca mais tive qualquer relação com esse terreno, com esse negócio. Eu fui até o momento da lavratura da escritura. Lavrou-se a escritura, findou-se ali o meu trabalho jurídico, que é aquilo que me vinculava a este assunto. E terminou ali, não soube absolutamente mais nada do que teria ocorrido depois ou não com o imóvel. O doutor teve conhecimento que esse imóvel foi oferecido para implantação ou instalação do Instituto Lula depois? Como eu havia dito, quando o Paulo Melo conversou comigo, ele havia aventado essa hipótese de que poderia ser para isto e dito que seria feito um pool de empresas que eventualmente iria adquirir um pool de empresas que iriam fazer um fundo e que esse fundo cuidaria da implantação do Instituto Lula e do acervo presidencial. Essa é a informação que eu tive. Mas o senhor não... E depois soube mais na frente, soube até por conta da própria imprensa, né, de que o Instituto teria recusado o imóvel. É isso que eu sei. Mas a minha atuação, Excelência, foi até a lavratura da escritura. Lavrou-se a escritura, acabou. Tanto é verdade, veja bem, surgiu a notícia, a informação, de que foram de 15 a 20 ou 2 ou 3 dezenas de imóveis que foram oferecidos ao Instituto Lula para esse mesmo objetivo. O senhor vai encontrar meu nome apenas nesse daqui, porque nesse que houve necessidade de trabalho jurídico. Os demais, eu nunca apareci, nunca ninguém me perguntou, eu não soube, até hoje não sei onde foram buscar esses outros imóveis. Então a minha atuação é isso daqui. Instituto Lula só está relacionado com a minha pessoa por conta desse trabalho jurídico que eu fiz, neste imóvel. Se não fosse isso, eu estaria fora. O doutor chegou a conversar com o ex-presidente Luiz Inácio sobre esse imóvel? Não, senhor. Não, senhor. Lembrando que, no ano de 2010, o presidente nem exercia o mandato dele. Imagine a quantidade de pessoas de trabalho que ele tinha. Então ele morava em Brasília e eu morava em São Paulo. A dificuldade de contato é muito grande. O doutor chegou a oferecer esse imóvel, tratar com alguém, vamos dizer, ligado ao ex-presidente, por exemplo, o senhor Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Eu não oferecia a ninguém. Ao contrário, como eu disse, já repeti, já uma vez, eu fui instado nesse assunto e o nome Instituto apareceu nesse primeiro momento, quando o Paulo falou, e no primeiro momento lá atrás, quando o próprio José Carlos Moraes falou que estavam buscando alguma coisa nesse sentido. O doutor chegou a tratar com a senhora Marisa Letícia sobre esse imóvel? Também não. O senhor Glauco Costa Marques, que esteve depondo aqui dias atrás, mencionou que um desses contratos de compra e venda teria sido assinado com data retroativa. Isso aconteceu mesmo? Absolutamente. Absolutamente. Não se faz. A documentação é assinada com a data da execução dele. Isso não existe. O doutor tem alguma ideia por que ele teria faltado com a verdade em relação a isso? Ou ele teria se equivocado? Saberia explicar? Eu fico até... Não, eu não tenho ideia. E fico até querendo entender o que possa ter passado na cabeça dele para ele fazer uma afirmação desta. Ele deve ter algum outro tipo de interesse que não confessável para que isso só possa ser visto. Eu não tenho ideia do que seja. Ao contrário.
Aquele contrato de opção de compra entre a ASA e o senhor José Carlos Bunlai, que consta nos autos, ele está assinado pelo senhor, mas não pelo senhor José Carlos Bunlai. É isso mesmo? Sim, eu estava mandatado para isso, verbalmente mandatado para isso. Como eu já expliquei, é só olhar, é só ouvir a minha explicação, até aquele momento vai se perceber que realmente estava mandatado para isso verbalmente. Consta nos autos que esse contrato foi apreendido na residência do ex-presidente. O doutor sabe explicar como esse contrato foi para lá? Não tenho a mínima ideia. Outra questão dos autos é relativa a esse apartamento em São Bernardo. O senhor já mencionou ele de passagem durante seu depoimento. O senhor pode me relatar agora em relação a essa negociação que aconteceu? Perfeitamente, perfeitamente. Parece que foi, deixa eu só verificar a anotação aqui. Em março de 2010, o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, recebeu uma notificação do proprietário do imóvel vizinho, vis-à-vis do apartamento do presidente, que estava alocado para eles, e nessa notificação ele informava que haviam recebido uma proposta de venda por um valor fixo e que eles estavam então oferecendo ao GSI que exercesse o direito de preferência sob pena de vender esse imóvel para uma terceira pessoa, que obviamente nós não ficamos sabendo quem era naquele momento. Este documento me foi submetido para análise enquanto advogado. Nós do escritório fizemos uma análise, concluímos de que era realmente possível que houvesse essa venda, porque as cautelas que a lei de locações exige para que, no caso de venda, tivesse que respeitar o contrato, não haviam sido respeitadas. Então, conclusão foi de que eles poderiam vender, e em vendendo, eles teriam condições do novo comprador de romper o contrato existente e ali se alojar qualquer outra pessoa. A preocupação que houve foi nesse sentido de que, naquele ano de 2010, eventualmente uma terceira pessoa, até adversária do próprio presidente, poderia estar morando vis-à-vis do apartamento dele. E por conta disso que eu fiz esse trabalho. Feito esse trabalho, a conclusão foi de que a melhor maneira, a melhor forma que poderia evitar isso tudo seria o exercício dessa compra. E aí apareceu o Glaucus, que, como eu disse, ele estava naquele momento, a partir daquele instante, ou daquele período, ele estava interessado em investimentos, ele se interessou pelo negócio, e nós desenvolvemos então toda a documentação a favor dele. Foi isso que foi feito. Os valores já haviam sido prefixados por conta da própria notificação, por conta do proponente, e o valor que havia sido imaginado também era um valor palatável, era um valor que correspondia realmente ao valor do imóvel. O doutor auxiliou então o Sr. Glauco nessa aquisição? Sim, eu auxiliei, não, eu assessorei juridicamente. O que nós fizemos? Eu entrei em contato, já por orientação dele, com o advogado do espólio, então locador, estabelecemos, entablamos as negociações jurídicas necessárias para poder organizar esta aquisição, e depois, como eu disse, estava no espólio, foi feito um instrumento de cessão de direitos hereditários a favor do Glaucus. E por que tanto tempo para fazer? Parece que essa compra foi em 2010, né? A regularização disso, o espólio não foi... Vem aí novamente o direito civil, excelência, porque a obrigação de fazer essa comunicação, essa juntada dessa documentação é do inventariante. O inventariante não o fez, a tal ponto de, em dado momento, nós inclusive entranhamos esta
essa cessão sem requerimento, porque na verdade dependia dele. Então é uma obrigação do inventariante. E o inventariante, infelizmente, dentro do processo do inventário, não estava cumprindo com todas as suas obrigações, dentre elas o não pagamento do imposto causa-mortes, bem como das custas processuais. E isso que atrasou o processo. Consta aqui no processo, no evento 1, anexo 254, uma petição no inventário do Sr. Glauco Costa Marques, representada por seu escritório, que é de 23 de junho de 2016. A aquisição foi em 2010 e demorou tanto tempo assim para regularizar? Como eu disse, não era obrigação nossa. Se fosse a minha obrigação, eu teria feito antes. A obrigação era do inventariante, que ele não o fez. Então, como uma forma, inclusive, de pressioná-lo, é que nós fizemos isso nesse período. Não foi por falta de insistir com eles. Nós, várias vezes, insistimos com eles para que eles regularizassem essa situação. Mas não é a obrigação era deles. Eles deveriam ter feito isso logo na sequência. É o inventariante que dirige o processo do inventário. Certo. Mas não era do interesse do seu cliente essa regularização? É evidente que era de interesse. Ele várias vezes me perguntou a respeito disso, só que nós estávamos dependentes do quê? Deles cumprirem com a obrigação de recolhimento dos impostos devidos. Eles teriam que recolher o causa-morte e teriam que recolher também as custas processuais. Só que esse inventário, ele não tinha só este imóvel. Eles haviam feito, ao longo do tempo, várias outras cessões de direitos hereditários. Então, ele deve ter um valor relativamente grande de causa-morte por resolver, e estavam, obviamente, sem condições de fazê-lo. Então, foi isso, deve ter sido isso que aconteceu. De minha parte, a nossa parte era apenas esse imóvel, mas o espólio tinha outros imóveis que eles haviam também feito o instrumento de cessão de direitos hereditários. Mas aí não foi visto isso lá em 2010, que haviam esses empecilhos para a efetivação da transferência? Não entendi a pergunta, Excelência. Não foi visto em 2010 que haviam esses empecilhos para então formalizar a transferência? Porque isso não era se decidiu lá em empecilho. 2010. Isso não era empecilho, Excelência. Isso não era empecilho. Isso ocorreu depois. A obrigação deles era cumprir isso. E não cumpriram. Isso foi coisa depois. Não é algo que existia e que poderia inviabilizar o negócio. Ao contrário, eu posso até afirmar que se tivesse um ou outro problema menor, mesmo assim, por conta do interesse logístico, nós teríamos feito o negócio de qualquer maneira. Por quê? Porque o interesse era de outra ordem, e se resolveria isso depois com o tempo. Só que não foi isso o que aconteceu. De nossa parte, foi lavrada escritura de cessão de direitos hereditários, recolhido as taxas cartorárias, e aí o resto ficou por conta deles. E também qual é o problema de ter demorado isso daí? Em inventário, Excelência, eu tenho inventário lá que tem 30, 35 anos, com providências ainda e não terminadas. Isso é muito comum no direito civil e no direito de sucessões haver esse problema. Por uma série de outras razões. Não há maior preocupação de minha parte sobre isso. O doutor também intermediou a locação desse imóvel? O imóvel já estava alocado, Excelência. Ele estava alocado. Ocorre que a locação do espólio, do então, à época já espólio, a favor do GSI, iria até o dia 31 de janeiro de 2011. A partir de então é que nós havíamos combinado com o Glaucus e com os locatários de que haveria então um prosseguimento desse instrumento de locação. Foi isso que nós fizemos. Quando o senhor fala locatário, o senhor se refere a quem? Com quem que o senhor... Marisa Letícia Lula da Silva. E o doutor fez aí o contrato de locação? Como é que foi? Fiz o contrato de locação, colhi as assinaturas tanto do locador como do locatário e entreguei a ela. E o doutor acompanhou depois essa... Absolutamente, Excelência. É como eu digo, eu sou advogado, eu me primo e tenho orgulho de ser advogado. Eu não sou imobiliário, eu não vou ficar cobrando, deixando de cobrar qualquer outra coisa pelo cumprimento do contrato de locação. Isso não cabe a mim e não era de meu interesse. O senhor Glauco, que esteve depondo aqui, disse que
não recebeu os aluguéis, salvo a partir do final de 2015. O doutor teve conhecimento desse fato? Não tenho conhecimento nenhum disso daí. Esse é um problema, eu fiquei alheio a esse assunto, excelência. É como eu disse, não cabe a mim ficar fiscalizando o cumprimento ou não de contrato de locação. O senhor Glaucus, depondo aqui, declarou que teria sido procurado pelo doutor no final de 2015, no sentido de que os pagamentos seriam feitos a partir dali, depósito em conta. Isso aconteceu mesmo? Não aconteceu, não aconteceu. Apenas eu me lembro que certa vez eu estava no hospital quando, o ano passado eu tive, eu não sei, já devem saber, eu sou cardiopata, tenho uma série de problemas de coração e de quando em quando eu vou baixo no hospital. Eu até brinco dizendo que sou freguês de caderneta lá. E no ano passado fui fazer um cateterismo e tive uma infelicidade de alguém de furarem a minha artéria. Eu fiquei 15 dias lá paralisado praticamente e depois tive ainda uma infecção hospitalar. Fiquei 30 dias hospitalizado no Sírio-Libanês. E quando eu voltei para fazer conjuntamente com a minha esposa para fazer um curativo, encontrei no saguão com o Glaucus. Ele na época mostrou interesse apenas em saber como é que estaria regularizada a titulação desse imóvel, exatamente esse assunto que nós falamos a respeito do inventário, porque ele também havia sofrido uma série de percalços físicos e ele estava preocupado em deixar essas situações desses imóveis todos regularizados para a família. Mais ou menos foi esse o teor da conversa que nós tivemos. Não trataram de aluguel, então? Não, senhor. O doutor conversou sobre essa questão dos aluguéis, por acaso, com o senhor ex-presidente, o senhor Luiz Inácio? Também não. Também não. É como eu volto a dizer e repetidamente eu tenho dito. A minha atuação é enquanto advogado. Apenas e tão somente como advogado. Eu não sou gestor, não sou administrador, eu sou amigo, e tão somente amigo. A amizade não estende para essas outras informações todas. O doutor cuida de alguma forma da declaração de imposto de renda do senhor ex-presidente? A Marisa, até 2010, 2011, eles tinham, obviamente, toda a entourage própria de quem é presidente da República e cuidava dos assuntos deles. Depois de 2011, a Marisa me solicitou que eu examinasse o imposto de renda deles sobre o aspecto jurídico. E foi o que eu fiz ao longo de 3, 4 anos. 3 anos ou 4 anos seguidos, não sei quantos anos. Fui eu quem cuidei dessa parte. Eu fazia um exame do ponto de vista jurídico, tributário, para verificar se a declaração estava correta, se os valores estavam sendo recolhidos de imposto estavam corretos. Mas quem fazia, por exemplo, o preenchimento das informações, dos rendimentos, da renda, era o doutor ou era outra pessoa? Não, há um contador que presta serviços eventuais, e eu chamava esse contador, e ele fazia esses preenchimentos todos, porque eu, como brinco de quando em quando, eu sou do século passado, mas sou da primeira metade do século passado, ou seja, essa tecnologia toda eu não consigo alcançar completamente. Então esse contador é que fazia essa parte, eu examinava o aspecto legal, e principalmente tributário, e imediatamente era protocolado na Receita a declaração de imposto de renda deles. Quem que é esse contador? É de uma empresa chamada JML. E o nome dele é algum contador João. específico? João. Consta na declaração de imposto de renda do senhor ex-presidente o pagamento desses aluguéis relativamente a esse imóvel. Esse dado, essa informação passou pelo doutor de alguma forma? Constou no imposto de renda porque existe. Como é que, desculpe? Constou no imposto de renda porque existe, porque o contador, a pessoa, quando ele vai montar o imposto de renda, ele recolhe todas as informações
que são importantes para a declaração de imposto de renda. Com certeza, isso também é uma informação importante. Eu me lembro perfeitamente, por exemplo, que o presidente mais a dona Marisa, porque o presidente não se envolvia nisso, ela tinha 2 imóveis em São Bernardo que eram locados e a imobiliária oferecia para eles, no final do ano, um reporte de quanto que havia sido recolhido ou não de locações. Perfeito, então, mas a pergunta que eu fiz ao doutor é se essa informação relativa ao pagamento desses aluguéis, se esses documentos passaram pelo doutor até o contador, ou o doutor preencheu essas declarações? Isso é juntado, essa documentação é reunida e a um só tempo posto na mão do contador. O contador faz a declaração de imposto de renda, eu examino por esse aspecto, como eu digo, do ponto de vista tributário, e é protocolado. Então, se constou, é porque existe, porque passou pela mão do contador. Perfeito. E era o doutor que... A quantidade de informações são grandes, excelência. Eu não me lembro a quantidade de papéis que estavam lá dentro, mas com certeza estava dentro, sim. Certo. Não sei se eu entendi bem, mas então era o doutor que reunia essa documentação antes de encaixar? Não era eu que reunia, excelência. Várias pessoas que tinham informes e que participavam direto e indiretamente dessas questões da Marisa, é que encaminhavam a documentação. Você põe numa pasta, no momento certo, você abre aquela pasta e a pessoa vai montar, quer dizer, vai organizar aqueles documentos e organizar a declaração de imposto de renda. É isso que é feito. Como eu faço na minha casa, eu pessoalmente, o que eu faço? Ao longo do ano eu vou juntando essa documentação e no final do ano eu entrego para o contador para ele fazer essa pasta, esses documentos, a declaração do ex-presidente passavam pelo doutor ou não? Passavam esses documentos, passavam sem uma análise mais aprofundada de minha parte, apenas a existência deles e a entrega para o contador para ele que organizasse e arquivasse corretamente. Certo. É isso. Os princípios são esses esclarecimentos do juízo, eu passo ao Ministério Público. Eu vou interromper pelo tamanho do vídeo, daí nós abrimos